Sejam bem-vindos a mais um encontro. Vamos começar uma série neste momento na Epístola de Paulo a 2 Coríntios, A Igreja de Coríntios. Vamos reconhecer o ambiente, as circunstâncias em que nós pisamos, em que Paulo pisou naquele momento. Amém? Vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler o texto sagrado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Caia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Corinto, uma cidade do antigo Mediterrâneo, um dos principais centros urbanos, muita diversidade cultural. É uma cidade grega. Corinto é a capital da Acaia, uma colônia romana. Eles eram orgulhosos da sua posição como colônia romana. Corinto fica próximo ao istmo, tem um istmo que é uma ligação, é uma península e há uma ligação, aquela faixa de terra que faz aquela ligação da península, é chamado de istmo. Então, há uma rota por terra. E do outro lado da península, tem dois portos e há uma rota por terra que liga um porto ao outro. Isso possibilita um trânsito de viajantes e evita uma rota mais difícil pelo mar, e quando eles vão por terra de um porto a outro. Isso deu a Corinto a possibilidade de ser uma cidade próspera, uma cidade mercantil. O acesso de pessoas também possibilitou o acesso de muitas religiões estrangeiras. E isso levava à questão da promiscuidade sexual. As religiões estrangeiras mantinham prostitutos e prostitutas sexuais. A questão da fecundidade, os deuses da fecundidade, eles queriam prosperidade na terra, eles viviam da agricultura e nisso e os ventres das mulheres também. Essas coisas, A fama da cidade era a prosperidade e a sua licenciosidade, essa questão. Na antiguidade também o papel de cada pessoa dependia muito do seu status. Não era fácil ascender de uma posição social para outra, mas em Corinto, devido ao comércio, era possível. Então, se havia um grupo de pessoas que conseguiam adquirir fortuna e com isso poder, influência, ocasiona aí ideologias religiosas, filosóficas e políticas. Vai tudo junto no pacote. Hoje não é muito diferente, Vamos à evangelização de Coríntios. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 18, versículo 1. Compreender um pouco, o trabalho do apóstolo Paulo e como se deu o ambiente aqui em que estamos pisando. Atos 18, 1. Diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. No texto a gente vai perceber, inclusive, que eles tinham mesmo fonte de renda, eram fabricantes de tendas. Então nós temos Priscila e Áquila, este casal, o apoio que Paulo teve lá na cidade de Corinto, muito importante. No versículo 5, nós vamos logo observar que Silas e Timóteo eram seus companheiros nessa evangelização. O tempo, nós temos um episódio lá no capítulo 18, no versículo 12, vai fixar esse período que Paulo está, essa estada de Paulo na cidade de Corinto, evangelização, no tempo de Gálio, procônsul. E fontes extra-bíblicas vão nos mostrar que
mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. Terminada a evangelização de Coríntios, Paulo volta à Palestina, a sua igreja mãe, Antioquia da Síria, e assim ele encerra a sua segunda viagem missionária. Nós temos isso aí, relato na Bíblia, Atos 18, 18 e 19. Ele passa um tempo na igreja mãe e em Atos 19, 8 e 10 ele já está na terceira viagem missionária. Ele ministrou na cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária, 2 anos e meio. Quando ele estava em Éfeso, no final desse período, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Está citado em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, mais ou menos o ano 55, depois de Cristo. Amém? Então a gente vai reunindo essas informações, nos ajudar a conhecer melhor, compreender melhor as razões e o que ele escreveu. Uma vez que o apóstolo planejava permanecer em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária até o Pentecostes, está citado lá em 1 Coríntios 16, a carta foi escrita mais ou menos no final do ano 55, no início do ano de 56. Amém? Dificuldades na igreja de Corinto. Uma igreja problemática. Paulo enfrentou muitos desafios com a igreja de Corinto. As dificuldades. A evangelização, nós já vimos Atos 18, 11. Ele encerrou a segunda viagem missionária, deixou Corinto. E durante a sua terceira viagem, já na cidade de Éfeso, ele ouviu falar sobre a promiscuidade sexual, né? A dificuldade lá da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, ele trata sobre isso. E ele ouviu falar, e ele escreve a carta perdida. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele cita que essa carta de 1 Coríntios, que ele está escrevendo de Éfeso, não é a primeira. Ele já havia escrito outra. Então, nós temos a carta perdida, citada em 1 Coríntios 5, e temos agora a carta de 1 Coríntios tratando do mesmo assunto, tentando resolver essas dificuldades da igreja em questão. Durante a terceira viagem missionária, Paulo recebeu notícias sobre divisões da igreja. Lá em 1 Coríntios 1:11, os irmãos da casa de Cloe. E aí ele escreve. Já havia sido tratada a questão na primeira carta perdida do membro incestuoso. Ele cita esse assunto na 1 Coríntios e também a questão da divisão das igrejas. Possivelmente ele enviou Timóteo levar essa carta. 1 Coríntios, capítulo 16, ele cita uma viagem de Timóteo indo a Corinto. Só que novas dificuldades, novas notícias preocupantes chegam ao ouvido de Paulo. 1 Coríntios já foi enviado, possivelmente foi quando Timóteo retornou. E ele faz uma visita repentina. Não é simplesmente divisão na igreja, existem também falsos mestres. Eles estavam denegrindo a imagem do apóstolo. Havia a questão do incesto. Então ele faz uma visita repentina, ele sai de Éfeso e vai à cidade de Coríntios, baseado talvez em informações trazidas por Timóteo. E a visita, os estudiosos chamam de visita dolorosa. Parece que houve um confronto muito forte. E Paulo, ao retornar, ele volta logo para a cidade de Éfeso, ele escreve uma outra carta, né, que se chama de carta severa. Não está no canto sagrado, né? E ele faz referência a isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, 5 a 16. À medida que a gente for chegando nos textos, nós vamos falar sobre isso. E ele escreve essa carta severa. Ela é levada por Tito
Posteriormente, Tito volta com informações e a partir dessas informações que Tito agora traz, é que ele escreve a segunda carta, essa carta que nós estamos estudando. Ansioso por essa resposta, né? Paulo vai até a Macedônia, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículos 6 e 7, já à procura de Tito, para receber notícias sobre o resultado, tendo em vista que ele está retornando da viagem que ele havia levado a carta severa. O assunto dessa carta em questão, a 2 Coríntios, é restabelecer a confiança dos irmãos, aquela amizade íntima, simpatia. Ele valorizava e os irmãos precisavam para ouvi-lo, atender os seus conselhos. Era ele que ministrava aquela igreja, ele era o pai deles na fé. Nos capítulos 1 a 7 de 2 Coríntios, ele vai defender o seu apostolado. Nos capítulos 8 e 9, ele vai tratar da coleta da oferta dos pobres que vai ser mandada para a Judéia. Ele está recolhendo das igrejas gentílicas, daquelas igrejas que não fazem parte dos arraiais de Israel, é chamada igrejas gentílicas. E dos capítulos 10 a 13, ele vai confrontar diretamente os falsos mestres. Amém? No final, ele vai a Corinto, 2 Coríntios 12, 14, 13, 1 e 2, já para resolver a questão da oferta. Conforme Romanos 15 e 26, há mencionado uma terceira viagem de Paulo a Corinto, e ela foi bem sucedida. Louvado seja Deus. Amém? A viagem foi bem sucedida. Nós vimos essa terceira viagem. Então ele foi... A primeira viagem foi a da evangelização. A segunda viagem foi a visita dolorosa, um confronto, em virtude das respostas, das notícias que possivelmente Timóteo trouxe de lá. E a terceira viagem, depois da carta severa que Tito levou, né? Aí ele escreve 2 Coríntios, e ao final ele faz a visita tão esperada, e nesta visita tudo foi bem sucedido, é recolhido a oferta. O que nós aprendemos de tudo isso, desses relatos históricos? Há uma ênfase muito grande sobre a necessidade de se compreender que a vida em Cristo é uma vida por inteiro. E é tratado muito claramente a questão da santidade sexual. Ela é um mandado de Deus. Numa época como hoje, que não é muito diferente daquela, as coisas o pecado vai só se ampliando, em que a sexualidade está à flor da pele, em que há uma liberdade exacerbada, as pessoas muitas vezes perdem o senso. É preciso compreender que o Evangelho penetra todas as áreas da nossa vida. E a santidade sexual é um mandado do Senhor. Precisamos nos submeter à palavra do Senhor. E isso não é ruim. Esses limites são necessários, precisamos disso e promove a nossa alegria, a nossa felicidade. Evita prejuízo na nossa vida. No segundo momento, precisamos entender também que atentar nisso evita uma cobiça desenfreada, inflamada. Isso é idolatria. A sexualidade desenfreada, ela tem se tornado idolatria. O apóstolo identifica tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus. Se Deus é santo, e nós temos prazer no pecado que se contrapõe a Deus. Então, essa sexualidade desenfreada torna-se um ídolo. E isso fica muito claro naquele momento nas epístolas de Paulo. Precisamos entender, as informações nos ajudam muito. Primeiro,
1º e 2º Tessalonicenses é escrito durante a segunda viagem missionária, a primeira visita de Paulo a Corinto, quando se dá a evangelização. E podemos perceber, tentar imaginar Paulo olhando a cidade portuária de Corinto, uma cidade muito promíscua, olhando para a igreja. Com certeza já havia sinais de dificuldades na igreja, dentro daquela cidade. E tendo notícias da igreja de Tessalônica, outra igreja recém-formada, que havia abandonado os ídolos e se voltado para o Senhor verdadeiramente. Vamos ler esse texto? Isso nos enriquece. 1 Tessalonicenses, essa carta foi escrita de Coríntios. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, capital Corinto, né? Mas a fé de que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então é notório que precisamos atentar à palavra de Deus. E funciona. Os irmãos de Tessalônica estavam, de certa forma, sendo louvados. O testemunho deles era conhecido. Havia sinais de regeneração. E eles só tinham a lucrar. Submeter-se à palavra de Deus é felicidade, essa compreensão. O bom ouvinte precisa mudar de hábitos para não cair em juízo. Boa vontade é ação, essa questão. Se você escuta, Jesus dizia uma premissa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você escuta e há boa vontade, você age adequadamente. O Espírito Santo fortalece o seu interior, transforma a sua vida. As coisas acontecem. Só temos a ganhar. Em quarto lugar, né, nós vimos a questão da santidade sexual. Vimos a questão de que precisamos atentar isso, porque senão esta área da nossa vida torna-se um ídolo, porque se interpõe entre nós e o nosso Deus. Precisamos compreender a questão com bom ouvinte. Se você tem boa vontade, você escuta a ação. O Espírito Santo age, o Senhor liberta. Lá no livro de João diz que se Cristo, né, nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Às vezes as pessoas interpretam isso como liberdade para fazer o que se bem entende. Não existe essa liberdade absoluta. É livre do pecado, da vontade caída para se achegar ao Deus vivo. É sobre isso que a Escritura fala de liberdade. E no quarto momento, é preciso entender que o dinheiro no reino de Deus não é poder para se exercer influência, principalmente de uma maneira errada no reino de Deus. Não é poder. O dinheiro deve ser usado para abençoar o reino, as pessoas, para prover as nossas necessidades. Na igreja de Corinto havia novos ricos, muitos pobres, mas também havia novos ricos. Por causa da questão do status e a ascendência da camada social, podia alguém se enganar e achar que poderia exercer influência na igreja e até permanecer em pecado.
Mas não é assim que funcionam as coisas. 1 João, capítulo 3, finalzinho do Novo Testamento. Depois de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vamos colocar isso na escritura. Diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pronto. O apóstolo está dizendo que o dinheiro no reino de Deus é resultado da bênção do Senhor. E como fruto, você vai ajudar os outros para que haja igualdade, porque ama. O nosso Deus é amor. Os seus filhos aprendem a amar. É sobre essas coisas que está sendo tratada. Poder no reino é poder de Deus. Tem um versículo lá em João que diz: convém que ele cresça e eu diminua. Quem cresce é o reino, quem cresce é o Senhor. Nós nos diminuímos, no sentido que enxergamos o nosso pecado e a nossa necessidade de Deus. E aquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem feito pelas nossas vidas. Essa compreensão. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz que a gente começa a ajudar pelos domésticos, né? Pelos irmãos na fé. Não é que a gente vá abandonar as outras pessoas, absolutamente. Mas a gente começa pelos mais próximos, vai orando, abençoando, ensinando, e o reino de Deus vai se estendendo e as coisas vão acontecendo. Já lá em 2 Tessalonicenses, é um texto que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas, sabendo da ajuda mútua que havia dentro das igrejas, a questão do dinheiro, estavam meio preguiçosos para trabalhar. O apóstolo Paulo disse que quem não trabalha não coma. Ele disse que devemos trabalhar com amor e ajudar aqueles que precisam. É 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Portanto, precisamos entender desta introdução que pureza sexual é importante. Que o Evangelho envolve, abrange e santifica todas as áreas da nossa vida. E se o Senhor é amor, nos ama e nos alcançou, entendemos que é para o nosso bem, é proteção. Uma outra questão que precisamos entender é a questão da generosidade financeira. Generosidade financeira é fruto da bênção de Deus e da compreensão do reino, porque o Senhor e dele é que temos e somos. Tudo o que temos e tudo o que somos. Então, pureza sexual e generosidade financeira fazem parte da vida cristã. Precisam ser santificados. São os amores do coração que agora estão subjugados na cruz de Cristo. Sexo e dinheiro precisam estar na cruz do Senhor. O apóstolo Paulo tem um momento que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque muitas vezes se acha que dinheiro é poder. Engano. O dinheiro pode destruir se você não souber usufruir. O poder vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos muitos desafios pela frente. 2 Coríntios é a carta da consolação. Em meio às lutas, o Senhor esteve com o apóstolo Paulo. O consolou e o fortaleceu. E agora ele consola a igreja de Coríntios. Amém? Sejam bem-vindos a 2 Coríntios. Oremos. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Toma nossas vidas nas tuas mãos e nos ensina diante desse desafio. Queremos crescer em compreensão, em intimidade com o Senhor, em proximidade. Queremos crescer em obediência. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Nos ajuda
nos ajuda a compreender que é bom estarmos com o Senhor, que tudo que o Senhor coloca nas nossas vidas é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa purificação, de tal forma que estejamos diante de Ti, que é o nosso Pai amoroso. Obrigada, Senhor, por isso. Nos ensina que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. No Teu nome, amém. Deus abençoe. Até o próximo encontro.